Fala pessoal, dando continuidade ao assunto fazendas verticais hortaliças, nós vamos estudar agora a parte 3 referente a este assunto, onde nós vamos ver aí um pouquinho sobre uma estrutura geral de uma típica fazenda vertical e também vamos estudar as vantagens e desvantagens de se adotar este novo sistema de cultivo. Nessa imagem aqui, nesse desenho ilustrativo, nós conseguimos ter uma ideia do que se idealiza com relação às chamadas fazendas verticais. Então aqui a gente tem a ilustração, né, de uma estrutura geral dessas estruturas, né, desses equipamentos. Nós vemos aqui que há alguns andares que estão dentro, né, abaixo da superfície do solo. Nesses andares, né, se preconiza ou se idealiza aí a produção de peixe, né, nos 3 últimos andares. Nos outros 2 andares aqui nós vemos aqui o tratamento de esgoto. No térreo existe a concepção de se fornecer um produto diretamente para o consumidor, então o térreo seria utilizado como um supermercado ou uma loja que estaria fornecendo esses produtos, né, que acabaram de serem colhidos para os consumidores. Aqui os andares iniciais geralmente são de processamento dos alimentos. Tem um outro andar onde é feita a questão da germinação, a produção das mudas. Há andares, por exemplo, onde se faz a questão do controle ambiental, né? Em alguns projetos, inclusive, aqui no telhado, é colocada se idealiza, né, fazer, por exemplo, uma captação da energia solar para transformar esse prédio aqui num prédio totalmente sustentável em termos da questão de geração de energia elétrica, ou seja, toda essa captação da energia solar aqui ela é convertida em energia elétrica para sustentar todos os sistemas, inclusive os refrigeradores, né, aquilo que vai manter o produto processado para o supermercado. Em cada um desses andares aqui, 1, 2, 3 ou mais andares, é destinado à produção de algum tipo de cultura específica. Então nós vemos aqui, por exemplo, no andar 3, 4 e 5, que ela é destinada para a produção de tomates. Outros andares para a produção de cenouras, né? Rabanete, batata, pimenta, morango e por aí vai. Então, isso aqui é idealizado. Esse é o desenho, é um esquema de uma típica fazenda vertical. As fazendas verticais, elas apresentam inúmeras vantagens. A primeira delas é a questão de poder produzir durante todo o ano. Então, dando uma olhadinha de novo aqui na ilustração, nesse desenho, nessa estrutura geral, nós vemos aqui que o ambiente de cultivo ele é totalmente protegido. Então não existe safra e entre safra. Em ambiente como esse, onde você consegue controlar toda a temperatura, fornecendo água, luz à vontade, né? Você consegue dar as condições ideais de desenvolvimento para as plantas, você pode produzir o ano todo. Outro ponto importante é a questão do aumento da produtividade. Então, se você consegue fazer com que a concentração ideal de fertilizantes, de nutrientes, cheguem a essas raízes, também as raízes das plantas, né, em quantidade de água também considerada ideal, temperatura, condição climática ideal, ela vai produzir mais. Ela não vai sofrer estresse com o ambiente. Existe a melhoria da qualidade, né, do sabor desse produto. Você consegue fornecer, o sabor está muito relacionado principalmente com a questão da luminosidade. Então, se você consegue fazer chegar nas plantas, né, a quantidade adequada de luz, a quantidade ideal de luz, a planta ela tem a capacidade, através da fotossíntese, de sintetizar mais açúcares, que vão impactar bastante aí na questão do sabor desse produto. Obviamente que não é só a questão da luz, a nutrição também interfere e o sabor também não está relacionado só à questão da síntese de fotoassimilados, mas também a questão da acidez. Mas se você dá uma condição adequada, uma condição ideal, é muito provável que o sabor desse produto também seja diferenciado. Não há influência do clima na produção.
Não produz resíduos na agricultura e todo resíduo, né, o pouco resíduo que é produzido, se objetiva, né, dentro da própria estrutura, dar o tratamento adequado, né, então você tem um setor aqui, né, de tratamento, de gerenciamento, né, do lixo que é produzido, do resíduo que é produzido. Possibilita a restauração do ecossistema, então uma vez que você não produz esses alimentos fora, né, desse tipo de ambiente, não vai produzir no ambiente externo, você não interfere no ecossistema, então não tem problema com relação a desmatamento, contaminação de lençol freático e por aí vai. Não utiliza pesticidas e herbicidas, raramente, né? Herbicidas você realmente não utiliza por conta da forma de cultivo, em geral o sistema hidropônico, podendo ser utilizada também a aeroponia e a aquaponia. Os pesticidas, inseticida, fungicida e por aí vai, bactericida, também não são utilizados, ou raramente são utilizados, né, nesse sistema de cultivo. Utiliza aí de 70% a 95% menos água, então talvez essa seja uma das principais vantagens, né? O número de pessoas no mundo cresce rapidamente, né? Lógico que diminuiu essa velocidade nas últimas décadas, né? Mas de qualquer forma a população tem se acumulado, o número de pessoas no mundo tem se acumulado bastante. E a quantidade de água disponível é sempre a mesma, né? Então, é natural, por exemplo, que a gente busque formas de cultivo que sejam mais eficientes em termos de utilização de água, até porque a agricultura é a que mais consome, é a atividade que mais consome água no planeta. Então, é necessário que se busque alternativas para isso. E as fazendas verticais, elas trazem, né, essa potencialidade de economia de água. Outro ponto importante é que reduz a distância entre o local de produção e o mercado consumidor. Então, esses arranha-céus, esses prédios, essas fazendas verticais, elas podem ser construídas no meio da cidade. Então, evita a questão do transporte e assim evita a questão, por exemplo, a gente viu na parte 2 referente a esse assunto, que é a emissão de dióxido de carbono, monóxido de carbono para a atmosfera, né? Reduz aí reduzindo a emissão desses gases, você reduz os problemas relacionados às mudanças climáticas. Tem também um maior controle e segurança do que está sendo produzido, né? Você tem um controle total do sistema de produção. Oportunidade de novos empregos na cidade, maior ergonomia e automação, o que dá conforto para os trabalhadores, né? Então os trabalhadores, né, eles têm assim, uma condição melhor de trabalho nesse tipo de ambiente. Purificação da água residuária, ou seja, evita-se, né, a emissão ou despejo de esgoto, né, de materiais que possam causar algum tipo de impacto no meio ambiente. Dominando a tecnologia existente, as fazendas verticais podem ser implantadas em qualquer local do mundo. Nós vamos ver mais no final dessa parte aqui, dessa parte 3, o exemplo de Dubai, que desde 2017, né, eles iniciaram a construção de uma fazenda vertical em uma região que é extremamente inóspita para a produção de alimentos. Até porque eles importam de 85% a 90% dos alimentos que eles consomem. Então eles construíram um arranha-céu lá, um prédio, uma fazenda vertical, na verdade não é uma não, são duas, com o intuito de produzir esses alimentos mesmo naquela condição climática extremamente ruim, extremamente difícil para o desenvolvimento das plantas. Outro ponto importante é a questão da economia de espaço, então você consegue, dependendo do tamanho da estrutura, você consegue economizar muita, em termos de espaço, né, muita área de cultivo que seria necessário para se produzir em campo aberto, né?
As desvantagens, né? Como tudo na vida, né? As fazendas verticais também apresentam desvantagens e no momento algumas dessas desvantagens acabam pesando mais do que todas as vantagens elencadas. Então, o primeiro deles aqui é o elevado custo de implantação. Não é barato, né? Você construir um prédio para você produzir alimento, né? Porque o alimento, apesar de você conseguir produzir grande quantidade, ele tem um pequeno valor agregado, né? Então, esse retorno ele leva muito tempo, né? O retorno do investimento ele leva muito tempo para acontecer. Pode causar aí desemprego no campo e no transporte dos produtos, né? Isso pode acontecer. Apesar de que no campo esses trabalhadores do campo eles podem ser remanejados para outras atividades, como por exemplo turismo rural, mas num primeiro momento isso acaba acontecendo, né, o desemprego. Não haverá espaço de trabalho para pessoas com baixo ou nenhum nível de escolaridade, como ainda há nas produções de campo tradicionais, isso é fato. Quanto maior o nível de tecnologia, mais conhecimento as pessoas precisam ter para aprender a lidar com as tecnologias, né? Maior dispêndio com salários por necessitar de mão de obra mais tecnificada. Então, você vai contratar mão de obra mais tecnificada, mas ela tem que ser remunerada, mais remunerada por ser tecnificada. Desenvolvimento de técnicas de polinização para as culturas. Então, há culturas, por exemplo, que necessitam de polinização, né? Então, é necessário se estudar isso, se desenvolver essas técnicas, né? Para que todos os alimentos possam ser produzidos em quantidade satisfatória. E maior dependência de energia também, né? Mas isso aqui ela já tem sido, né, a maioria dos projetos de fazendas verticais, eles já idealizam já, de alguma forma, a questão da produção de energia elétrica a partir da energia solar. Então, se você conseguir isolar, se você conseguir fornecer, né, a energia elétrica, né, para os sistemas, para tocar todos os sistemas, para sustentar os sistemas da fazenda vertical, a partir da captação pelo próprio prédio, né, pela própria estrutura desenvolvida, captando energia solar, você já consegue uma economicidade bastante grande do empreendimento. Outro ponto importante é o seu desenvolvimento depende da interação de várias áreas do conhecimento, que precisam apresentar certo conhecimento técnico sobre as culturas e animais a serem produzidos. Então vejam, essa é uma desvantagem que é até relativamente fácil de ser superada, né? Então você precisa ter um grupo multidisciplinar, né? Pessoas com conhecimentos aí na parte de ciências naturais, pessoas com conhecimento de arquitetura e de engenharia e com afinidade para trabalhar junto para conseguir desenvolver bons projetos e projetos eficientes de fazendas verticais. Então, a princípio, é uma desvantagem, mas é uma desvantagem muito fácil de ser superada, né? No mundo inteiro hoje já existem aí grupos trabalhando para o desenvolvimento desses projetos. Já comentei isso nas partes anteriores, né? Em Genebra, por exemplo, na Suíça, tem um grupo muito grande que trabalha com isso. São dezenas de pessoas trabalhando, desenvolvendo projetos com a intenção de desenvolver essas fazendas verticais cada vez mais sustentáveis e em um preço cada vez menor, né? Diminuindo o custo de implantação. Aqui é o último slide, eu trago para vocês aqui um projeto fantástico, né? Então, Dubai lança o primeiro empreendimento vertical, o primeiro empreendimento de fazenda vertical comercial, né? Esse projeto foi lançado em 2017. Vou ler um pedacinho aqui da reportagem para vocês. Então, a primeira fazenda comercial vertical indoor, a Badia Farms, foi lançada em Dubai com planos ambiciosos para ser pioneira no futuro da indústria agrícola da região, informou a Arabian Business. Utilizando a mais recente tecnologia hidropônica e técnicas de agricultura vertical,
A fazenda produz verduras nutritivas e livres de pesticidas, sem a necessidade de luz solar, solo ou produtos químicos. A Badia Farms foi criada pelo empresário da Arábia Saudita Omar Al-Jundi e pelo especialista agrícola britânico Graham Dunlin, com a visão de desenvolver soluções sustentáveis e inovadoras para o cultivo de alimentos. Até 2030, a demanda global por alimentos deve aumentar em 50%, pressionando os governos a encontrar uma solução que forneça segurança alimentar. O ambiente hostil para o crescimento de plantas na região continua a ser uma grande barreira para a indústria agrícola, resultando em forte dependência das importações de alimentos, com os Emirados Árabes Unidos atualmente importando aí mais de 80% de suas necessidades alimentares. Omar Al-Jundi, fundador e CEO da Badia Farms, disse: "Nossa missão é fornecer produtos frescos, nutritivos e livres de produtos químicos que estão repletos de sabor e cultivados aqui mesmo em Dubai." Os Emirados Árabes Unidos são um dos lugares mais populares do mundo para a boa alimentação e hospitalidade, mas a maioria dos nossos alimentos são importados, viajando milhares de quilômetros antes de chegar ao nosso prato. Através de métodos de agricultura indoor e vertical, podemos reduzir drasticamente a pegada de carbono e cultivar verduras que são mais frescas, saborosas e entregues da fazenda para a mesa em poucas horas. O ambiente altamente controlado utiliza a mais avançada tecnologia hidropônica, rica em nutrientes e sistema de iluminação LED sob medida, para criar a qualidade e o rendimento ideais para o desenvolvimento das plantas. O ecossistema sustentável criado na Fazenda Badia usa 90% menos água do que na agricultura convencional. Al-Jundi acrescentou: "Como uma região que tem lutado para cultivar culturas devido a paisagens desérticas amplamente hostis, nossa fazenda oferece uma solução viável para a agricultura, que produz colheitas 365 dias do ano. É importante ressaltar que somos capazes de fazer isso de forma sustentável, usando o mínimo de água que é reciclada, maximizando o espaço e sem produtos químicos ou pesticidas." Bom, pessoal, essa aí é a fazenda vertical, é a Badia Farms, né? E já é um projeto, na verdade já não é nem um projeto, ela já é realidade, né? E a intenção deles é reduzir drasticamente a questão da importação de alimentos, né? Estão pensando para o futuro, né? Para o presente e para o futuro, né? Provavelmente eles investiram alto para a construção dessa tecnologia, mas quando você tem já a tecnologia implantada, é muito mais fácil você enxergar e visualizar aonde você pode economizar para projetos futuros, para aumentar a eficiência de projetos futuros. É joia? Eu acho, na minha opinião, acho que esse é o futuro da agricultura em muitos países do mundo. No Brasil isso vai demorar um pouco para chegar, até porque nós temos muita área disponível, né? Sem necessidade de desmatar absolutamente nada. Eu acho que muitas das áreas que nós temos, com um pouco mais de estudo e tecnologia, nós conseguimos aumentar muito a eficiência de produção, mas isso aqui é uma realidade que vai se tornar cada vez mais presente aí nas próximas décadas. É importante que a gente saiba a respeito disso e conheça essa tecnologia. Espero que vocês tenham gostado dessa parte, que são alguns dos artigos e livros que foram utilizados, né, para a preparação desse material. Se você tiver disponibilidade de tempo, já clica aí na parte 4 e vamos estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais nesse conteúdo muito importante que é das fazendas verticais olericultura, com ênfase em olericultura. Até já!